Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas próximas semanas a gente vai trabalhar na disciplina de prática, uma prática de ensino. A ideia dessa prática é que a gente parta de uma situação problema e a partir dessa situação problema vocês terão que propor algumas soluções de acordo com o quadro e o tipo de público que for atribuído a vocês. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês vai ser o caso com o qual a gente vai trabalhar com ele. Então, o caso é o seguinte: você é um professor ou professora de ciências do segundo segmento do ensino fundamental, atua do sexto ao nono ano. Fiquem atentos a essa informação. Vocês trabalham em uma escola pública estadual localizada na área urbana de uma cidade do interior de Minas Gerais. Vocês têm, sob a incumbência de vocês, 10 turmas, sendo 3 turmas de sexto e sétimo ano, 2 turmas do oitavo ano e 2 turmas de nono ano. Em cada uma dessas turmas, vocês lecionam 2 horas aula por semana. Estejam atentos a este detalhe. Essas turmas, das quais vocês são professores de ciências, elas estão divididas entre alunos que estudam no turno da manhã e alunos que estudam no turno da noite. As aulas ministradas no noturno, elas se dão numa modalidade diferente. Elas são voltadas para alunos do sexto e sétimo ano da Educação de Jovens e Adultos, mais conhecidas como EJA. Essa escola em que vocês trabalham, assim como muitas outras escolas do Brasil, ao longo do ano de 2020, teve que suspender as suas atividades curriculares por conta da pandemia de Covid-19. E como a gente observa um quadro geral, ainda não temos uma perspectiva de quando essas atividades elas serão retomadas. Na escola que vocês estiveram, as atividades retornaram de forma remota. No entanto, foi observado que nesse primeiro mês de retorno dessas atividades, houve um baixo engajamento e envolvimento dos alunos. Muitos pontos foram relatados para ser explicação dessa motivação. Os professores e a coordenação pedagógica da escola observaram que muitos alunos não têm internet em casa, tem alunos que não possuem um computador em casa, fazem as atividades no celular, tem aqueles que precisam dividir o computador com vários outros membros da família, temos alunos que estão passando por problemas pessoais, dentre vários outros casos. Ainda foi colocado nessa reunião que foi percebido que os alunos eles não têm conseguido se identificar com o material que está sendo utilizado nas aulas remotas e com a forma como essas aulas têm sido ministradas. A maioria das disciplinas tem aulas gravadas por um professor conteudista, que grava de forma geral a aula para todos os alunos do estado de Minas, e essas aulas elas são veiculadas na TV Minas. Esse processo foi, de certa forma, criticado porque ele desconsidera todas as especificidades do sujeito que envolve o processo de ensino-aprendizagem. Trabalha como se o processo de ensino-aprendizagem ele fosse uniforme e padrão, algo que nós já vimos ao longo dessa disciplina que não é bem assim. Então, diante dessa conjuntura, foi proposto aos professores que fosse trabalhado ao longo do mês de novembro um projeto integrador. A ideia é que fosse escolhido um tema e, em cima desse tema, cada professor trabalhasse uma aula ou mais aulas, articulando o conteúdo da disciplina com o tema. Foi observado que na comunidade onde a escola está inserida está tendo um aumento muito grande de casos de Covid e isso tem atingido muitos alunos que têm familiares, amigos contaminados. Então, ficou decidido pela equipe da escola que os professores terão que trabalhar ao longo do mês de novembro o tema Covid-19 em suas aulas. Então, o problema que eu tenho para vocês é o seguinte: como que eu trabalho o tema Covid-19 em aulas de ciências? Então, para que a gente faça essa atividade, vocês serão divididos em equipes. Essas equipes estão postadas logo abaixo no cigarro, quem é equipe com quem, e vocês vão preencher um roteiro, que eu vou explicar logo a seguir, e propor uma atividade. Ao fazer esse roteiro e a atividade, vocês devem estar atentos a quantas aulas vocês vão destinar ao desenvolvimento dessa atividade,
Qual é a turma que vocês lecionam? Lembrem-se que o conteúdo deve ser pensado relacionado com a realidade do seu aluno, nível de dificuldade, a linguagem que você vai utilizar e com as condições que vão ser dadas, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. Vocês vão ter um perfil de aluno para trabalhar e vocês podem, nessa ideia de vocês trabalhar Covid-19, trabalhar de forma interdisciplinar ou não. O que é trabalhar interdisciplinar? É como se você juntasse o ensino de ciências com outra matéria, com português, com matemática, mas isso não vai ser um critério avaliativo obrigatório. Fica a critério de vocês, de acordo com o desejo de vocês. E o prazo final para envio dessa atividade é o dia 18 de novembro, às 23h59. Então, nós vamos ter as seguintes situações. Vocês vão ver na hora do sorteio, que vai estar logo abaixo aqui no Siga, que nós vamos ter o tipo de aluno para o qual vocês vão ter que preparar esse material e qual é a situação desse aluno. Isso vai ser definido por sorteio. Nós vamos ter um grupo que vai trabalhar com alunos da educação de jovens e adultos. Lembre-se que a educação de jovens e adultos trabalha com pessoas que já são mais velhas, que já tem uma rotina totalmente diferente de um aluno que está em idade regular de escolarização. Então, o conteúdo não pode ser infantilizado, tem que ser um conteúdo pensado para esse aluno. Alunos de 6º ano, alunos de 7º ano, alunos do 9º ano. Temos ainda a situação dos alunos, que também vai ser definida por sorteio. Pode ser que você tenha que preparar um material para um aluno que tem acesso à internet e pode ser que você tenha que pensar em como trabalhar o tema Covid-19 nas aulas de ciência com alunos que não têm acesso nenhum à internet, que vão precisar que a escola encaminhe material para a casa deles. Então, depois que vocês derem uma olhadinha em qual tipo de aluno, em qual tipo de turma que vocês vão trabalhar, estejam atentos ao preenchimento do roteiro, que também está disponível logo abaixo no SIGA. O que é esse roteiro? Eu quero que vocês esclareçam para mim. Qual a turma que vocês vão aplicar a atividade? Lembre-se que a turma vai ser definida por sorteio. A disciplina é padrão para todo mundo, que é de ciências. O bimestre fica a critério de vocês escolher qual bimestre, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro ou quarto bimestre. O turno, se for turmas regulares, vai ser no turno da manhã. Se for turma da EJA, vai ser o turno do noturno. A data, uma data aleatória que vocês vão escolher para aplicar. Lembre-se, se vocês forem usar uma aula, vocês vão citar uma data só. Se forem 2 aulas, 3 datas, aí vocês vão colocando de acordo com a quantidade de aulas. E a duração do roteiro é o número de aulas que vocês vão atribuir. Lembrem-se que em cada turma, vocês têm 2 horas aulas de ciências por semana. Cada hora aula tem 50 minutos. Então, vocês têm 1h40 por semana para desenvolver o tema Covid-19. Aí pode ser que vocês vão escolher se trabalhar com 50 minutos, com 1h40, com mais tempo. Isso fica a critério do grupo. Os professores é o nome da equipe que vocês vão adicionar. Quem são os colegas de vocês que estão trabalhando juntos nessa empreitada? O tema é o título que vocês vão querer colocar para a aula de vocês. É como vocês vão explicar de que forma, qual recorte que vocês vão dar a um assunto tão geral quanto o Covid. Os objetivos é onde vocês vão colocar para mim o que vocês pretendem que o aluno de vocês aprenda com essa aula que vocês estão planejando. Lembrando-se que toda vez que a gente escreve objetivo, os objetivos são escritos com verbos no infinitivo, ou seja, os verbos terminados em ar, i. Coloquem 2, 3 objetivos. Por exemplo, eu quero que o meu aluno consiga analisar como a Covid é transmitida, consiga compreender formas de prevenção da Covid. Então, são alguns exemplos de objetivos para vocês construírem o objetivo da proposta de vocês. Além disso, eu quero que vocês coloquem para mim quais recursos didáticos vocês precisaram para preparar essa aula. Eu precisei de acessar sites da internet para consulta, eu precisei de computador, eu precisei de internet, eu precisei de texto impresso. Vocês coloquem quais foram os recursos, os materiais que vocês precisaram para poder executar. Feito isso, vocês vão ter que pensar em uma proposta, vão tentar desenvolver um material para esse aluno. Esse material pode ser uma videoaula, pode ser um texto, pode ser um exercício avaliativo,
Pode ser uma prova, vai ficar a critério de vocês. Vocês são livres para desenvolver esse material da forma que vocês acharem melhor. No entanto, o principal critério que eu vou usar para avaliar vocês vai ser a adequação à faixa etária e ao público que vocês foram sorteados e de que forma que vocês pensaram a adaptação para a realidade do aluno, o aluno que tem internet ou o aluno que não tem internet. Estejam atentos a isso e usem a criatividade de vocês. Vocês são ótimos, tenho certeza que vão aparecer coisas excelentes. Então, gente, a ideia é essa. Fiquem atentos às postagens abaixo do SIGA que vão estar com as equipes e o tipo de situação que vão trabalhar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Então é isso. Abraços e mãos à obra.